Hey guys, e aí? Tudo beleza com vocês? Meu nome é Rafael Medeiros, eu sou da English Specialist e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre três dicas que são extremamente importantes na hora do reading. Fiquem ligados no vídeo até o final porque a melhor dica é a última, obviamente, né? Como eu falei, são três dicas e a terceira, meu amigo, é o que vai mudar a sua vida, é o que vai mudar a sua nota. Se você não está conseguindo aquela nota que você quer no reading, com a terceira dica você vai conseguir de fato, de certeza. Fica ligado aí que depois da vinhetinha eu volto. Let's go! Alright, então sem mais delongas, vamos diretamente para a nossa primeira dica, que é a dica de vocabulário. Você vai perceber ao longo do seu preparatório e ao longo das suas práticas que o vocabulário é diferente em relação ao texto e à questão. Como assim ele é diferente? Você nunca vai ter, por exemplo, a mesma frase no texto e a mesma frase na questão. Então não vai ser tão simples assim quanto a gente imagina, ou tão simples assim quanto era quando a gente estava lá na escola de inglês, que eram basicamente as mesmas frases e era bem simples de responder. No reading, o que eles normalmente fazem é manter o mesmo sentido, né, do que aquela frase significa, mas usar palavras diferentes, sinônimos, expressões, paráfrase, né, que é você falar a mesma coisa, mas com palavras diferentes, e entre outros artifícios que são dessa maneira, que fazem com que você mantenha o sentido da frase, ou da ideia, ou do argumento, mas que você mude a maneira de se comunicar. Então isso é muito comum no reading, e se você conseguir entender que você não vai ter essa parte que é igual, né, que você vai ter essa diferença entre o texto e entre a questão, já é, de fato, um bom início, por isso que essa é a nossa primeira dica. A segunda dica também é extremamente importante, que é entender as questões. Você precisa saber quais são os tipos de questões que existem, quantas questões você vai ter, quanto tempo você tem de prova, você precisa entender a prova de fato. E as questões, elas são muito importantes, porque existem vários tipos de questões. Agora eu não estou com isso em mente, mas eu acho que são em torno de 6, 7 tipos de questões diferentes. Você tem matching headings, você tem true, false, not given, né, que é um dos mais difíceis que as pessoas acham. Você tem outros de matching words, maps, né? Você tem vários tipos diferentes de questões e você precisa entender como é que essas questões funcionam para que você não tenha nenhuma surpresa. E você também precisa saber se você tem dificuldade ou não naquela questão específica. Porque, por exemplo, como eu mencionei, true, false, not given. Muitas pessoas têm dificuldade porque eles não entendem a diferença entre false e not given. E aí, quando cai uma questão dessa, que é basicamente em todos os testes, as pessoas têm uma dificuldade enorme e não conseguem fazer direito. Então, se você quer fazer direito isso, você tem que entender como é que funciona e trabalhar isso muito bem no seu preparatório, com o seu professor, no curso que você faz, o que seja. Então, entenda as questões, identifique quais são os seus problemas e aí trabalhe diretamente nesses problemas. A terceira e última dica que eu falei que é a mais importante se chama Time Management. É isso mesmo, gerenciamento de tempo. Não há muito tempo para você fazer as coisas, especialmente se você for fazer o academic, né? Eu acho que todo mundo a esse ponto já sabe que o academic e o general training, as provas mudam. No reading do general training você vai ter textos que são um pouco mais simples e um pouco menores, né? Então a questão do time management fica um pouco mais fácil, mas bem pouquinho mesmo. E no academic você vai ter textos muito longos, né? Textos de 1,5 páginas, 2 páginas. E aí para cada um deles você vai ter de 13 a 14 questões. Então você já imaginou, você tem 1 hora para fazer a prova toda. Ela é dividida em 3 partes. E aí o que a gente recomenda é que você use, obviamente, fazendo uma matemática muito simples, 20 minutos para cada uma dessas partes. Só que você tem 20 minutos para ler um texto de 1,5 páginas ou de 2 páginas e para responder 13 ou 14 questões. Se você, por exemplo, usar 1 minuto para cada questão, você vai ter 7 minutos para ler o texto, né? Ou então 6 minutos para ler o texto. Então aí você chega ao momento que você vai ter que tomar uma decisão baseada nas suas estratégias.
Sua decisão tem que ser: o que eu vou fazer? Eu vou ler o texto por completo, eu não vou ler o texto de jeito nenhum e eu vou primeiro para as questões, ou eu vou ler partes estratégicas do texto. Nas nossas aulas e no nosso curso online de IELTS, que inclusive está aqui na descrição, vocês podem dar uma olhada, a gente trabalha dessa maneira. Ei, mas antes de eu dizer a maneira que a gente trabalha, você está gostando desse vídeo? Está curtindo? Eu vou terminar aqui daqui a pouco, né, com a melhor dica possível. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de curtir, é muito importante. O YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo, que o nosso conteúdo é bom e ele espalha para muito mais pessoas. A gente consegue ajudar muito mais pessoas dessa maneira. E se você gosta mesmo, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Bem, então vamos voltar lá, né, depois do nosso merchan aí. Time management. Você precisa gerenciar o seu tempo de maneira correta. Nos nossos cursos, o que a gente faz é o seguinte: a gente trabalha com os alunos com várias estratégias diferentes. Então eu mostro aos alunos X, Y, Z. Beleza. Aí eu digo: fulaninho, fulaninha, faça todos, né? Faça as 3 formas, as 4 formas, o que seja, e veja o que você se sente mais confortável e que lhe dá a melhor performance. Você estando confortável com um e tendo uma melhor performance nessa estratégia, ótimo, é a estratégia que você vai usar. Não importa se você vai ler o texto, se você não vai ler o texto, se você vai ler o texto parcialmente. O que importa é que você tem que definir a estratégia de acordo com o que funciona melhor para você. E o que funciona melhor para você não é às vezes o que funciona melhor para mim ou para aquele seu amigo que também está estudando para o IELTS. Então a gente não pode cair nessa de, não, a estratégia correta é essa. Não, a estratégia correta é a que funciona para você. Então time management é extremamente importante e você só vai aprender a controlar isso quando você decidir qual é a sua estratégia. Se você vai ler, se você não vai ler, se você vai ler o texto em partes, como é que você vai fazer as questões, tá? Uma dica muito importante que está dentro disso também essa é simples, eu acho que todo mundo lembra. Se a questão está muito difícil, pule, passe para outra, depois você volta. Óbvio, lembre-se de voltar para você não deixar nada em branco. Mas é uma questão relativamente simples. Olhou para a questão, está com dificuldade e não perca tempo, porque time management é muito importante. Então você vai lá, deixa aquela de lado, vai para uma mais fácil, faz e depois volta para ela, ou então deixa ela por último. Alright, I hope you guys really liked this video. I love making these videos, I love helping you guys, so that's why I do them every week. Hope you liked it. I'll see you in the next one. Bye bye.